Olá, seja bem-vindo ao vídeo treinamento DIS. Nesse treinamento nós veremos como utilizar os grids do sistema DIS. Os grids são essas planilhas que nós temos no sistema DIS. Elas são utilizadas para inserirmos novas informações, alterarmos informações ou excluir. E para nós então inserirmos uma nova informação, a primeira instrução, o primeiro cuidado que devemos ter é o de sempre ter o grid carregado para lançar. Algumas telas, quando abrem, já têm o grid carregado, outras não. E como nós fazemos para saber que os grids estão carregados? Bem, basta observar na última coluna do lado direito, que é a coluna do botão excluir, se o botãozinho vermelho, o X vermelho, de excluir, se ele está aparecendo na última coluna do lado direito. Nós podemos perceber aqui que nessa tela esse grid não está carregado. Falta o X vermelho aqui no canto direito. Para carregar o grid, então, nós podemos, no caso do gerenciador, é necessário que se selecione aqui uma das abas. Selecionei a aba Apagar e clico no botão Carregar. E eu verifico que o grid foi todo carregado e não aparece para mim a última linha. Eu teria que rolar aqui pelo grid para poder utilizar a última linha, que é a linha onde eu insiro as informações. Então, para não ter esse inconveniente, é sempre interessante nós utilizarmos os filtros para diminuir a quantidade de registros que vai aparecer na tela e assim facilitar o trabalho de inserção de dados através do grid. Então, no caso aqui, eu vou restringir pela data. Ok. E clico no botão carregar. Poderia também restringir por fornecedor, se fosse o caso de lançar uma conta para um fornecedor específico, que eu sei que não tem tantos lançamentos, ou poderia restringir por fornecedor mais data, ou por plano de contas, ou seja, utilizar o filtro que traga para nós um resultado com poucos dados para facilitar no momento de inserir os dados de lançamento. Então, agora eu já vejo aqui que o grid está carregado, porque eu tenho o X vermelho de exclusão aparecendo no final da tela. Então já posso começar a inserir os dados. Para inserir os dados é sempre importante nós iniciarmos da primeira coluna para a última. Então eu seleciono através de um clique a primeira célula do lado esquerdo do grid e teclo Enter. Ao teclar Enter, o cursor já fica aqui piscando e eu já posso inserir a informação relativa a esse campo. Depois de inserir a informação, eu confirmo com o Enter. Após o Enter, o sistema já avança para a próxima célula. Então, essa primeira foi uma célula de inserção simples de dados, onde eu simplesmente digito. E essa que nós vamos trabalhar agora é uma coluna onde nós temos uma lista, um combo de seleção. Então eu vou dar um Enter e, através desse Enter, abriu a minha caixinha de seleção. Então eu posso selecionar aqui da lista um item qualquer e teclar Enter. Uma outra forma de fazermos essa mesma ação, eu vou apagar com o backspace, que é a seta apontando para a esquerda, que fica logo acima do botão de Enter, da tecla de Enter. Então apaguei. Então eu vou colocar ES de estacionamento e teclar a seta para baixo. Isso também faz com que venha o item que eu desejo. E se eu quiser avançar pelos itens da caixa de seleção a partir de ES, o primeiro que eu tenho depois começa com G. E assim eu vou teclando a setinha para baixo e vai avançando.
Se eu teclar a tecla para cima, eu vou retornando aos itens que eu tinha anteriormente. Cheguei aonde eu desejo e teclo um Enter para confirmar. Então, agora temos mais um outro tipo de campo, que é um campo com data, onde eu tenho duas formas de inserir os dados. A primeira é clicando na agenda e selecionando uma data. A segunda é teclando Enter e digitando a data, sem necessidade de barra. 30/01/13 e um Enter. Ok? Repare que quando nós colocamos data através da agenda, não é necessário dar o Enter. Só de clicar na data, fazendo a seleção, aquela data já entra na caixinha, na célula, e o sistema já avança para a célula seguinte. Agora eu tenho uma outra célula simples de digitação, a célula de valor, onde, se não houver centavos, não é necessário colocar a vírgula 00. O sistema, quando salvar o registro, já formata. Então eu dou um Enter, confirmando. Já avançou para a célula seguinte. Aí, com a setinha para a esquerda, eu vou avançando, teclando seta para a esquerda, porque esses campos eu não vou precisar inserir agora. E cheguei no campo forma de pagamento. Reparem que aqui algumas células do grid têm o botão de atalho. Então, se eu quiser, se eu desejar, eu posso, através da célula, do próprio grid, ir para a tela da coluna onde eu estou inserindo o registro. Então, aqui eu estou no pagar, então eu vou para a tela de fornecedor. Então, vou clicar aqui e pronto, abre para nós a tela de fornecedor para cadastro, que no caso agora não vou precisar utilizar. E o próximo campo aqui a inserir é o de forma de pagamento. Dou um Enter, ele vai abrir uma caixinha de seleção. Então eu vou colocar aqui as iniciais da opção que eu quero. Coloquei DI, setinha para baixo e veio dinheiro. Dou um Enter para confirmar. Carteira, mais um Enter. Agora eu vou selecionar da lista. Vou selecionar carteira, um clique e um Enter para confirmar. Avanço para a empresa. Uma setinha para baixo. Veio a opção que eu desejo, um Enter para confirmar. Contrato, não há necessidade. Plano de contas, um Enter. As iniciais. Veio a opção que eu desejo, um Enter para confirmar. Estou na última coluna do lado direito e com essa confirmação, no último registro, o sistema já gravou a informação e trouxe para nós aqui no campo código o número desse registro no sistema. Muito bem, nós podemos agora acompanhar como inserir uma informação dentro de um grid e vamos verificar agora como alterar. Para alterar é muito simples. Basta clicar na célula que desejamos alterar. Eu vou alterar aqui no caso o campo original, que é o valor original. Dou um Enter e abro a célula. O meu cursor já está aqui piscando. Então eu venho e vou alterar para 490. Com um Enter, sem necessidade de colocar vírgula 00 se não houver centavos. E pronto, confirmei a alteração. Vou alterar aqui, por exemplo, o fornecedor. Vou abrir aqui a minha caixinha de seleção e vou entrar aqui com uma tarifa. Não, tarifa não, fica muito alto esse valor de tarifa, né? Vamos colocar aqui este fornecedor. Ok. Então já mudei o fornecedor. Então essa é a forma de efetuar uma alteração no grid. É clicar na célula que se deseja alterar, um Enter para abrir a célula e
puxar a alteração, o item da seleção que se deseja alterar. Ou no caso de célula que seja necessário digitar, entrar com a nova informação. Ok? Muito bem. Vimos como criar, vimos como alterar, e para excluir então é o mais simples de todos. É clicar no xizinho vermelho. Clicamos e já vem aqui a mensagem: excluir registro 86 de pagar. Onde eu estou aqui no pagar, está aqui o registro 86 e vou confirmar, sim, excluir. Pronto, foi excluída a informação. Então, vimos como incluir, como alterar, como excluir, e agora eu apresento para vocês a última opção que nós temos aqui no grid, que é a opção de ordenar pela coluna. Então eu tenho aqui, por exemplo, a coluna original. Clicando na coluna, eu ordenei de forma crescente os valores desse grid. E com mais um clique, eu ordeno decrescente. Então isso vale para número, clicar em vencimento. Então eu ordenei crescente por vencimento, 38 do 8, 22 do 9, 30 do 9, 11 do 12, ok? Com mais um clique, vamos ordenar decrescente. 30 do 12, 28 do 12, 27 do 12, ok? Ordenei valor, ordenei data, vou ordenar texto. Um clique, Alexandre, combustível, Gabriel, mais um outro clique, Valmir, UOL, tarifa, ok? Então está aqui um outro recurso do nosso grid, a ordenação. Clicando uma vez crescente, clicando mais uma vez decrescente. Então é isso, pessoal. Acabamos de acompanhar como utilizar o grid dentro do sistema DIS. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo treinamento.